17ª FENAVINHO, de 9 a 19 de junho. Pandemia mundial interrompe a festa por 2 anos consecutivos. Durante encontro com jornalistas e autoridades convidadas na manhã de 14 de outubro de 2019, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, SIC-BG, anunciou a diretoria da 30ª edição da Expobento, a ser realizada entre os dias 5 e 14 de junho de 2020. Dando continuidade ao planejamento de retomada da FENAVINHO, também foi confirmada a realização da festa junto à maior feira multissetorial do país, repetindo a dobradinha de 2019. Com essa certeza, o presidente do SIC-BG, Rogério Capuani, foi observando os envolvidos na formatação do novo comitê organizador da festa, mobilizaram-se para o evento de lançamento da 17ª FENAVINHO e divulgação do novo coordenador e seus companheiros de trabalho. Roberto Cainelli Júnior foi anunciado para suceder Diego Bertolini durante evento no Hotel Vila Miquelão, na noite de 19 de novembro de 2019. Concentrado no talento de novas lideranças para seguir com a meta de reacender a FENAVINHO, o comitê organizador foi apresentado com uma composição de mais 8 nomes de homens e mulheres conectados a variadas atividades no universo do vinho, da gastronomia e do turismo. A ocasião também serviu para informar os atrativos da edição de 2020, cuja agenda está prevista para iniciar no mês de maio, com o vinho encanado no centro de Bento Gonçalves, durante os 3 finais de semana que antecedem a abertura da Expobento FENAVINHO, no dia 5 de junho. O desfile de carros alegóricos também será ampliado de 1 para 2 apresentações. E dos 3.000 metros quadrados ocupados em 2019 nos pavilhões da Fundaparque, em 2020 serão 5.000 metros quadrados disponíveis para a FENAVINHO. A corte da 12ª FENAVINHO será a mesma da edição anterior. Na sequência normal dos fatos, sem nenhum tipo de obstáculo pelo caminho na promoção da Festa Nacional do Vinho de 2020, em 17 de janeiro, a abertura da Vindima em Bento Gonçalves é celebrada em um evento organizado pela Administração Pública Bento Gonçalvense na Rua Coberta. A Imperatriz Bárbara Bortolini e as damas de honra, Ana Paula Pastorello e Sandy Marina Corso, participam da Pisa da Uva com os vestidos da FENAVINHO usados em 2019. Enquanto autoridades e visitantes se divertem pisando uvas na mastela para rememorar um antigo modo de elaborar vinho em territórios de colonização italiana, Bárbara, Ana Paula e Sandy trocam de roupa nos camarins da Casa das Artes e aparecem no palco com os novos trajes da corte do vinho, elaborados pela estilista Caroline Ambrosi, confirmadíssimas para continuarem o reinado na FENAVINHO que se aproximava, simbolicamente. O trio colheu uvas em uma propriedade rural no distrito de Tuiuti, no mês de fevereiro, para a elaboração do vinho da corte, além de participar de uma produção audiovisual para divulgar a atração, cujas garrafas seriam leiloadas na 18ª FENAVINHO, programada para acontecer em 2021. No dia 7 de fevereiro, a divulgação da 17ª FENAVINHO foi reforçada durante o Jantar sob as Estrelas, tradicional evento realizado a céu aberto na Rua Ernie Hugo Dreher e Avenida Planalto, em Bento Gonçalves, com a participação de 20.000 pessoas. De olho no seleto volume de público que estará na Móvel Sul 2020, programada para ocorrer entre os dias 16 e 19 de março, o comitê organizador da FENAVINHO informa que os expositores e visitantes da Feira Internacional de Móveis, organizada em Bento Gonçalves, terão a oportunidade de experimentar o vinho encanado por meio de uma estação temática, a ser montada no hall do Parque de Eventos. Porém, os planos dos envolvidos na organização da festa de 2020 mudariam em breve. A distante morte de um homem de 61 anos de idade no dia 11 de janeiro de 2020, em Wuhan, 7ª maior cidade da China, com cerca de 10 milhões de habitantes à época, impactaria os passos de praticamente todos os habitantes do mundo com uma doença capaz de transformar a humanidade em sua história recente. Coronavírus, Covid-19. Consequências da Covid-19 em Bento Gonçalves. O drama da pandemia do coronavírus aproximou-se de Bento Gonçalves pelos meios de comunicação, os quais informavam diariamente centenas de mortes em diferentes países. À distância, a população local assistia, lia e ouvia sobre algo que parecia não chegar à cidade, mas que já se espalhava pelo Brasil. No dia 18 de março, a Secretaria Municipal de Saúde de Bento Gonçalves relatou o primeiro caso de Covid-19 no município. Um homem,
de 63 anos, não morador da cidade, mas que se internou no Hospital Tacchini com a suspeita do coronavírus no dia 13 de março. No deliberado avanço da doença e na rotina alterada pelo uso de máscara de proteção respiratória pelas pessoas, o primeiro registro suspeito de óbito provocado por coronavírus em Bento Gonçalves ocorreu no dia 1º de abril de 2020, cuja notícia integra o Informe Epidemiológico Municipal, publicado diariamente pela Secretaria de Saúde local. Com o cenário da pandemia estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, OMS, alertando para a ameaça global da Covid-19, a situação em Bento Gonçalves acompanhou o drama verificado em todo e qualquer lugar do planeta Terra no último ano do século XX, que se compara a um filme de ficção científica. Alertas para a não aglomeração de pessoas e o uso diário de máscara e higienização das mãos com álcool gel tornaram-se companheiros da população, impactada pelos inacreditáveis números de casos e óbitos provocados pela doença. Atentos aos fatos, lideranças políticas e empresariais municipais, como o prefeito Guilherme Pazin e o presidente do SIC-BG à época, Rogério Capuani, movimentaram-se para sensibilizar um contingente de pessoas na criação do Unidos por Bento, iniciativa que surgiu para arrecadar recursos financeiros e materiais para enfrentar a pandemia, com o objetivo inicial de construir leitos emergenciais na Unidade de Pronto Atendimento, UPA, de Bento Gonçalves, depois ampliando-se com o auxílio para outras cidades no estado. Não indiferente ao que se passava, os responsáveis por eventos que inevitavelmente aglomerariam pessoas começaram a agir. A direção da Móvel Sul, antes mesmo dos primeiros casos no Rio Grande do Sul, adiou a feira para algum período de 2020. Mais tarde, observando o cenário de incertezas, cancelou e a projetou para 2021. O mesmo aconteceu com a Invase Brasil, programada para ocorrer entre 31 de março e 3 de abril. Nesse embalo, as diretorias da Expobento e Fenavinho emitiram um comunicado no dia 23 de abril, no qual informavam o adiamento dos eventos para o terceiro trimestre de 2020, entre os dias 8 e 18 de outubro. Porém, a expectativa de encontrar condições favoráveis à realização da Expobento Fenavinho foi frustrada. No dia 2 de setembro, o SIC-BG, promotor da feira e festa, emitiu um novo comunicado, no qual cancelava a realização de ambas promoções em 2020, projetando-as para o período de 3 a 13 de junho de 2021. Alternativas à realização da festa presencial. Como alternativa ao impedimento da realização da Festa Nacional do Vinho de forma presencial, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, SIC-BG, promoveu o Fenavinho Virtual. Financiada pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Procultura, RS, a iniciativa levou programação artística às pessoas pela internet, com a transmissão de shows online no perfil oficial da Fenavinho, no Facebook, além do YouTube. Durante 6 dias, entre 18 de outubro e 1º de novembro de 2020, 16 artistas, entre músicos e grupos, apresentaram-se no Salão de Eventos do Centro Empresarial Bento Gonçalves, onde foi montado um grande palco para as transmissões, democratizando o acesso de diferentes gêneros musicais ao público com respeito às regras do distanciamento social estabelecidas pelo Estado. Com intervalos de 1 hora entre cada show, apresentaram-se Rodrigo Solton, Beto Valduga e Quarteto, Cavatap, Gilmar Dias, Paloma e Micuí, Délcio Tavares, Inês Rissardo, Vocal Trebiano, Farina Brothers, Renato Borghetti, Vocal Alegro, Irmãos Manzoni e Juliano, Duo Delvino, Iso Garrafon. Tasta Vim repaginado. De pausa pelo cancelamento da Fenavinho em 2020, o Tasta Vim, boneco símbolo da festa criado no ano de 1991, ganhou um figurino novo. Na versão atualizada do traje, predomina o vermelho intenso, cor básica do vinho tinto, e também das vestimentas do deus Baco, combinado a elementos em branco. As vestes possuem detalhes em dourado, simbolizando a nobreza de suas origens mitológicas, e que se estende à bebida. A fantasia é acompanhada de novos calçados, que compõem o conjunto da caracterização. Mas é no protótipo da cabeça do Tasta Vim que estão as modificações mais chamativas. Adornada pela tradicional coroa de uvas, a nova máscara reavivou os traços do boneco, resultando em um personagem muito mais vibrante. Uma capa na cor de vinho o compara a um super-herói, sugerindo que ele tenha poderes mágicos.
Festa é reprogramada para 2022. A vontade de organizar a 17ª FENAVINHO em 2021 continuou a ser impedida pelas consequências da Covid-19. No dia 20 de abril de 2021, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, SIC-BG, promotor do evento, usou as redes sociais para comunicar um novo período de realização. Com base na reavaliação do cenário atual da pandemia no Brasil, informamos que o evento de 2021 será realizado em nova data, de 9 a 19 de junho de 2022. A decisão atende às expectativas e recomendações de zelar o bem-estar das pessoas, preservando a saúde de toda a cadeia de envolvidos nessas promoções. As diretorias do SIC-BG, da 30ª Expobento e 17ª FENAVINHO agradecem a compreensão. Inserido na programação do Bento em Vindima, o vinho encanado serviu para promover a festa em junho e celebrar os 55 anos de existência da FENAVINHO. Nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, ainda em um cenário com pessoas usando máscaras de proteção respiratória, ocorreu uma edição especial da atração, com vinho branco e tinto sendo comercializados na Casa Delvino Moisés Miquelão e suco de uva distribuído gratuitamente, rememorando parcialmente o que ocorreu nas edições da festa entre os anos de 1967 e 1985. Na ocasião, a FENAVINHO participou do desfile cênico O Mundo do Vinho, promovido pela Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves, com o Caminhão do Vinho, projetando atrações nos dias 20, 21 e 22 de maio. Numa programação festiva, musical e cultural na Via Delvino, o final de semana incluiu vinho encanado, jogos coloniais e show com o humorista Badim. Etapas eliminatórias nos distritos classificaram os melhores de cada comunidade para a grande final das disputas esportivas no dia 21 de maio, em 8 divertidas modalidades: arremesso de queijo, corrida de carriola, corrida de barricas, fazendo bigoli, cabo de guerra, jogo de ferradura, encher garrafão com taça e bocha mini 48. O desempenho dos distritos no desfile cultural, ocorrido no domingo, somava pontos para a definição da comunidade vencedora dos Jogos Coloniais. Passando pela Rua Marechal Deodoro no domingo de 22 de maio, os distritos enalteceram suas origens e a cultura do vinho em temas anteriormente sorteados. A passagem do Vale dos Vinhedos pelo centro trouxe a saída dos imigrantes da Itália e a sua chegada às novas terras. Os temas para Faria Lemos foram os saberes e fazeres e a diversão. Tuiuti representou o vinho e a gastronomia. E São Pedro enalteceu a fé e o trabalho na zona rural. Obrigatoriamente, todos precisaram apresentar pelo menos 2 veículos e 2 alas no desfile. A pandemia que provocou o intervalo de tempo de 2 desgastantes anos para a realização da 17ª FENAVINHO contribuiu para impedir que a imperatriz Bárbara Bortolini e as damas de honra Ana Paula Pastorello e Sandy Marina Corso continuassem o reinado por 2 edições da festa como previsto. Na primeira semana de fevereiro de 2022, o comitê organizador anunciou o início de inscrições para quem tivesse interesse em participar da escolha da nova corte. Destinado a mulheres de 18 a 28 anos de idade, o desfile aconteceu no dia 23 de abril, no pavilhão A da Fundaparque, onde 18 candidatas disputaram o título. Na primeira vez de uma escolha, a imperatriz da FENAVINHO, com premiação em dinheiro, R$4.000 para a imperatriz, R$3.000 para cada dama de honra. As pessoas também podiam votar nas candidatas pela internet, garantindo-lhes pontuação extra na avaliação dos jurados. Laís Dupont, representante do SEG Uva e Vinho, foi anunciada vencedora da escolha quando eram 23h30 de sábado. As damas de honra foram Letícia Beliski, ONG Patas e Focinhos, e Rayane Conci, Vale do Burati. Laís recebeu a faixa com a inscrição Imperatriz do Vinho, 17ª FENAVINHO. Vice-presidente do Brasil retorna à festa. Entre 9 e 12 de maio, uma numerosa comitiva bento-gonçalvense esteve em Brasília para uma maratona de audiências de divulgação da Expobento FENAVINHO. Liderada pela presidente do SIC-BG, Marijane Paese, na companhia do prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, a passagem pela capital federal incluiu visitas em ministérios, passagem pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Palácio do Planalto, onde encontraram Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Além de convites à abertura da feira e festa, os encontros também serviram para o grupo apresentar importantes pautas em prol do desenvolvimento da Serra Gaúcha.
A angustiante espera pela realização da 17ª FENAVINHO finalmente chegou ao fim na tarde de 9 de junho, cuja solenidade dividida com o início da Expobento foi marcada com discursos em tom de coragem, otimismo e retomada. Lembrada por todos que falaram ao microfone, a pandemia ficou para trás como um aprendizado de superação coletiva para dar lugar à experiência marcante que é uma edição de Expobento e FENAVINHO. Juntas, transmitem a mensagem de união e força por um bem comum, a vida, a expectativa pela reação do público ao retorno da FENAVINHO de forma presencial, que por um tempo, acostumou-se a prestigiar eventos sem sair de casa em transmissões virtuais pela internet, surpreenderia os envolvidos na organização da feira de 463 expositores e festa de 15 vinícolas. A contabilização de 274 mil visitantes, sendo 55 mil em um único dia, demonstra a relevância da Expobento e da FENAVINHO na sociedade, que durante 11 dias aproveitou uma variada programação nos pavilhões. A viagem a Brasília rendeu a vinda de alguns convidados, a mais destacada a do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, no dia 16 de junho. Em sua segunda aparição no evento, participou da Expobento FENAVINHO em 2019, Mourão, acompanhado pela esposa, literalmente passou em todos os espaços nos pavilhões, onde se impressionou com o robô que servia vinho. Depois da concorrida visita, o vice-presidente almoçou com lideranças empresariais da região em uma agenda fechada para convidados no salão de eventos do Centro Empresarial, onde encerrou sua estada em Bento Gonçalves, ministrando a palestra Desenvolvimento de uma Nação e os Desafios do RS. Marcada por 2 feriados em seu período de realização, 13, Santo Antônio, 16, Corpus Christi, a 17ª FENAVINHO recebeu a informação das vinícolas expositoras da venda de 11.600 garrafas de vinho em seus estandes. E a própria festa comercializou 10 mil taças oficiais. Se a FENAVINHO foi auxiliada pela Expobento para voltar a brilhar na sua posição de festa das festas de Bento Gonçalves, a Expobento ganhou uma opção de peso na atração aos consumidores. Com um palco exclusivo para apresentações artísticas em sua vila típica, a FENAVINHO foi ponto de encontro dos mais variados públicos. Aproveitando o clima festivo entre as vinícolas e opções gastronômicas, o comitê organizador divulgou o resultado dos Jogos Coloniais, responsáveis por distribuir uma premiação de R$18 mil entre os 4 distritos envolvidos nas disputas, cujo grande campeão foi Faria Lemos. Conduzida sob o modelo de administração construída pelo SIC-BG e que se observa na Expobento, a 17ª FENAVINHO, efetivada na dúvida das consequências de uma doença respiratória que abalou o mundo, encerrou a edição com uma certeza. Em 2023, a festa voltará a acontecer junto da feira que se consolida como marca. E com data já definida, de 8 a 18 de junho. Produto do SIC-BG, o Natal nos Vinhedos. Projeto cultural que une apresentações artísticas em meio a videiras e enogastronomia, teve sua primeira edição no final do ano de 2022, contribuindo para a divulgação da FENAVINHO de 2023.